Sejam todos muito bem-vindos a essa Casa de Luz. Boa noite aos companheiros que nos acompanham também pelo Facebook, também são muito bem-vindos. Temos alguém hoje aqui pela primeira vez na casa? Não, né? Somos todos já frequentadores, prata da casa. Então vamos nos concentrar essa noite para termos uma noite de paz, de conhecimento, de esclarecimento, que possamos aproveitar ao máximo todos os momentos que vamos passar aqui essa noite, aproveitando essa energia, essa ambiência, que a gente sabe que a espiritualidade preparou para nós desde cedo, né? E para isso a gente precisa, né, desligar os celulares, ou pelo menos colocar no modo silencioso, para que a gente possa efetivamente estar aqui presente, de corpo e alma. Vou chamar a companheira Dani para fazer a leitura da página. Boa noite. Nos instantes difíceis, nas dificuldades do dia a dia, esqueça os contratempos e siga em frente, recordando que Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas. A vida é aquilo que você deseja diariamente. A renovação autêntica tem de começar em nós mesmos. Você prepara o caminho para quaisquer ocorrências pensando em torno delas. A palavra é porta de entrada para as suas realizações. Carregar ressentimentos é bloquear seus próprios recursos. Encolerizar-se é dinamitar o seu próprio trabalho. Não sofra hoje pela neurose que talvez lhe venha comprovar a compreensão e a resistência em futuro remoto. Os problemas existirão sempre em redor de nós e apesar de nós. Ouvide ofensas e desgostos, tribulações e sombras, e continue trabalhando quanto puder no bem de todos, recordando que o tópico mais importante do seu caminho será sempre servir. Do livro Respostas da Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Vamos então fazer a nossa prece. Vamos fechar nossos olhos e levar nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, aos nossos mentores, protetores. Pai amado, estamos com o coração cheio de gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite, podendo usufruir das bênçãos trazidas pelo alto, podendo usufruir da energia que nos envolve, dessa paz, dessa harmonia, te agradecendo, Pai, mais uma vez por essa bendita oportunidade, pela oportunidade que tivemos de conhecer a doutrina espírita, tivemos contato com os ensinamentos do Mestre Jesus, seu evangelho de amor, verdadeiro receituário de como devemos nos conduzir, de como devemos nos comportar. Abençoa, Mestre querido, cada um de nós aqui presente, os dois lados da vida, as nossas famílias, os nossos amores, os nossos afetos. Abençoa o companheiro Augusto, que vai fazer hoje para a gente o estudo, que ele também possa estar sustentado, intuído pelo seu guia e mentor. Mestre querido, fique conosco, abençoa a nossa reunião, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Companheiro Augusto, por ter todo sim. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez,
para trazer esses estudos. Desculpa esse estudo de sem ressentimentos e sem rancores. Espero de coração que a espiritualidade amiga não só intua, mas também preencha o coração de cada um que aqui veio tudo aquilo que realmente precisa, tudo aquilo que realmente for válido. Eu quero aproveitar a oportunidade também de agradecer a cada um tarefeiro que, de forma direta ou indireta, contribuiu para que nós estivéssemos aqui, né? O piso limpo, as cadeiras arrumadas, todos que realmente corroboram com a nossa subida aqui. Agradeço também o nosso companheiro César, que gentilmente me pede para que eu venha aqui, e eu fico muito grato por essa oportunidade. E por último, não por menos importante, agradeço a Cida também, que é a coordenadora do grupo de prece, onde eu faço parte, e ela também sempre está disposta a me ajudar, a fazer com que eu tenha uma oportunidade de estudar. Conforme nós falamos, o estudo de hoje é sem ressentimentos e sem rancores. É alguma coisa que normalmente toca na gente, né? É o perdão, perdoar, é ser perdoado, é fazer com que as pessoas nos entendam, é fazer a distinção entre certo e errado. E, por vezes, essas circunstâncias, elas não são bem vistas, né? Porque cada um tem o seu lado certo ou também o seu lado errado. É bem complicada essa situação. A nossa base, ela veio a partir desse livro, né? Divaldo Franco, pelo Espírito João de Anjos, Autodescobrimento. E como o subtítulo ele indica, é uma busca interior, ou seja, é algo que cada um de nós devemos, podemos e temos de buscar. Divaldo, nesse livro, fala de várias circunstâncias, numera também alguma coisa ligada a ressentimento, a mágoa, a rancor. Há muitas circunstâncias que a gente sente e, como a gente aprende nos estudos, pensou, plasmou, né? O perispírito capta aquela situação e, em determinados momentos, a gente vai sentir aquela ideia e, normalmente, não é uma ideia bem-vinda. Divaldo começa falando para a gente sobre as nossas crises, que as nossas crises elas são normais e elas nos fazem refletir. Eu peço licença, né, não para corrigir Divaldo, mas para acrescentar que as nossas crises, ao meu ver, elas não são somente normais, elas são naturais, elas são comuns, elas são, a meu ver, de certo modo, necessárias e até essenciais. Eu acho que a gente começa a caminhar, a gente começa a trilhar uma ideia complicada quando essa crise ela começa a vir junto com ressentimento, com raiva, com ódio, com ira. A gente às vezes blasfema. Eu copiei uma frase de Cora Coralina quando ela diz o seguinte: o problema pode até bater na nossa porta, agora a gente é que não pode abrir a porta para ele e mandar ele sentar. Então a gente tem que ter um cuidado quando as crises nos acometem, quando as crises chegam a nós. Como é que a gente vai desvencilhar? E quando a gente consegue entender que essas crises, como o Divaldo fala,
são normais. E como eu acrescentei, né, a gente começa a ver essa crise com um outro olhar. A gente começa a ver essa crise de uma forma diferente. Porque realmente o que ela vai fazer? Elas são aquele impulso que nos farão ter crescimento e ter até um desenvolvimento nas nossas vidas. A gente pegou também algumas frases no livro e uma delas é essa: quem guarda rancor coleciona lixo moral e consequentemente termina enfermado. E realmente, essa ideia de rancor ou qualquer outro nome que a gente queira dar, ela realmente ela é um lixo, né? E normalmente o que a gente faz com o lixo, né? A gente joga fora, a gente tira da gente. A gente não fica com o lixo dentro de casa por muito tempo. E é isso que a gente deve fazer com o lixo das nossas emoções. Essas ideias de rancores, mágoa, ódio, algum desejo que vem e não é muito bem-vindo, e nós sabemos que eles não são bem-vindos, seria de bom grado que a gente o eliminasse. Agora, o que normalmente acontece? A gente quer guardar para a gente aqueles resquícios, mesmo que pequenos, mas aqueles resquícios de ressentimentos, a gente começa a se transformar naquela pessoa chata, inconveniente. A gente começa a se transformar naquela pessoa que ninguém quer um pouquinho mais das ideias. Tem um vídeo, César vai preparar aí pra gente. O vídeo é rápido, tá? Ele vai começar a falar de muitas ideias, ou de algumas ideias, que a gente passa e às vezes a gente não consegue entender por quê. Quando o nosso coração pega esses ressentimentos, a ideia é tão sutil que a gente mesmo não percebe que a gente é o culpado por isso. Então o que a gente faz? A gente sempre tenta colocar a culpa em alguém. Olha, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu pai, da minha mãe, a culpa é do meu cônjuge, a culpa é do meu vizinho. E muitas vezes, eu tive a oportunidade de falar aqui, a gente gosta de colocar a culpa no vizinho. Mas será que você conhece o vizinho do meu vizinho, né? O vizinho do meu vizinho sou eu. Será que realmente não parte de nós alguma coisa que incomoda? Por isso que aquela palavra empatia, ela é muito bem vista, né? Então, eu não quero para mim, então não faço para outro. Então, esse vídeo ele traz mais ou menos algo que vai começar a melhorar essa nossa dinâmica aí. E eu acho que, apesar de rápido, apesar de ser em tom de brincadeira, ele tem um cunho muito importante, uma mensagem muito importante para a gente. Os amigos da noite? Amanhã a gente resolve isso. Hoje é domingo. Domingo, minha folga, tá? Amanhã, boa noite pro senhor, tá bom? Tô naquele saco, eu tô de saco cheio dessa gente. O Deus do povo é gente chata, é no trabalho, em casa. Queria que essa gente toda finisse. Finisse a minha vida. Pedro Antônio, Oi! seus problemas acabaram. Quem é você, garoto? Eu sou a sua fada madrinha. Onde você saiu? Direto do mundo da fantasia. Fantasia? Pra realizar os seus desejos. Qualquer coisa eu posso pedir? Aham, Qualquer coisa mesmo? aham. Então eu quero dinheiro. Eu quero muito dinheiro. Eu quero um cofre de banco de dinheiro. Pode ser? Dinheiro, sim. Não tá rolando. Com esse negócio de crise não tá fácil nem pras fadas, amigo. Mas faz o seguinte, me diga assim as coisas que estão te incomodando. De repente eu posso te ajudar. Incomodando? Aham. Pera assim. Uhum.
monte de gente chata que me odeia. Eu tô de saco cheio dessa gente toda. Fazer isso. Então faz o seguinte, faz uma lista dessas pessoas. Hã? Lista? Aham. Ah, onde eu não então. Tá ótimo aqui. Então pode ser qualquer pessoa, né? Aham. Então vamos lá, começar pelo meu chefe, tá? Esse aqui eu quero ser inimigo da face da terra. Aquele presidente do setor financeiro, aquela secretária do meu chefe também não se gosta, eu não quero ser suma com ela, tá? Agora minha família, tá? Para até ser toda. Não, se problema de Deus. Meu irmão, principalmente, se ela tá bem longe, tá? Nossa, vai ter gente, hein? Você acha? Aham. Mas você que sabe, né? Vamos lá, concentra. Já? Aham. Eu nunca mais vou ver essa gente na minha vida. Agora eu preciso ir, querido. Beijinho. Tchau, tchau. Caraca. Pedro Antônio, Outra fada. que fada. Sua morte. O quê? A morte. O bater de botas. O vestido paletó de madeira. O Zé Maria. A desencarnação. E o que você quer comigo? Adivinha? Veio me buscar. Não. Em vez de Jequiti. Claro, eu sou da essa encarnação já dá dele. Não, mas eu sou muito novo ainda pra morrer. Eu ainda tenho que casar, ter filhos, ter netos, viajar. Não tô nem doente. Não tem razão nenhuma pra morrer. É, realmente não tinha, né? Mas você acaba de criar. Como assim? Pedro Antônio, a razão da tua existência era para resolver tuas questões com seus desafetos. A partir do momento que você pede para assumir com eles, tua existência não faz mais sentido. Você acha que você veio aqui a passeio? Vambora? Não, por favor, me deixa aqui, tá? Me deixa. Não vou. Me deixa, me acorda. Não, acorda. Sérgio? Tava tendo pesadelo aqui na sala. Oh, meu Deus, graças a Deus. Não quer saber. Tava gritando com essa agenda aqui na mão, tô maluco. Tem uma lista aqui com o nome. O meu nome aqui sublinhado tudo. É a lista das pessoas que eu amo, entendeu, meu irmão? Eu sei mais. Eu te amo. Não, mas cara, o seu Pereira tá na lista, vocês se odeiam. Mas eu não, é porque é um bom bandido. Ai, nossa, o que nós, espíritos protetores, não fazemos pelos nossos protegidos, hein? Tá. Então, pessoal, nós vimos que, então até de brincadeira, né, esse vídeo consegue retratar o que em algumas vezes a gente sente, a gente fala, a gente profere e a gente impregna o nosso perispírito. Uma vez me falaram que quando você faz algum estudo, o maior beneficiado é você. Aí eu falei, não acreditei muito, né? Mas realmente isso é verdade. Quando você começa a estudar, o maior beneficiado é você mesmo. Por quê? São tantas pesquisas, são tantas ideias que a gente tem que buscar, que a gente acaba entendendo muito melhor aquilo que primeiro afeta a gente mesmo. E em alguns momentos eu comecei a perceber que esse tema cairia muito bem para mim, né? Porque às vezes as pessoas perguntam assim, tá bom, Augusto, você vai falar sobre a palestra sem rancores, sem ressentimento, mas é você mesmo? Tem certeza que é você que vai falar disso? Realmente. Às vezes as pessoas falam assim, você já perdoou? Mas um amigo nosso, né, comum, ele falou uma vez e eu entendi. Ele falou o seguinte, se você não consegue perdoar, pelo menos desculpa. Desculpa aquele irmão que fez algo com você. É difícil, é muito complicado, mas a gente consegue. Eu não sei o motivo pelo qual você veio aqui, né, hoje, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui melhor do que você chegou. Ah, Augusto, é por causa da sua palestra? Não. É porque nós temos o DNA de Deus. Nós somos filhos de Deus e Ele não desampara o filho. Então, tenha certeza que você vai ser muito bem estruturado neste momento. Você já está sendo.
Eu costumo falar que muitas vezes nós temos problemas, decepções, crises. Então eu costumo falar o seguinte: essas decepções, essas crises, essas circunstâncias que nós passamos, elas não vão terminar, porque elas já terminaram. E agora? Nós somos filhos de Deus, não nascemos para sofrer. É só tacar um sorriso no rosto e tudo vai dar certo, porque já deu. Diz a letra de uma música, mais ou menos assim: sacode, levanta a poeira e dá uma volta por cima. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Nesse videozinho, eu fiz um gancho. Como é que a gente faz para perdoar, né? É um hábito. Tem o hábito de escovar os dentes, tem o hábito de arrumar a cama, tem o hábito de tomar banho, tem o hábito de tudo. Começa a ter o hábito de perdoar. Augusto, não consigo. Claro que consegue. É um hábito. E hábito é diferente de vício, pois hábito é algo bom, vício é uma coisa ruim. Então, tenhamos esse hábito. É só criar. A gente já ouviu falar que Jesus Cristo ganhou um tapa e falou para o rapaz: cara, por que você me bateu? Se eu tiver errado, fala aí o que eu tenho que fazer para eu acertar, mas se eu tiver certo, me explica por que me bateu. Você deve estar pensando: isso é Jesus Cristo, o Espírito Superior, tu quer tocar logo em Jesus. Tá bom. No livro Paulo e Estevão é contado que Paulo, ainda Saulo, agride física, moral, psicologicamente Estevão. E Estevão ainda fala para a irmã para continuar dando moral para Paulo, no caso Saulo, né? Vai falar: isso é historinha, né? É livrinho, é literatura. Tá bom. Mês passado, eu tive a oportunidade de ver uma palestra de Divaldo. E ele contou que ele, funcionário público, foi angariado com um cargo de chefia e uma senhora foi falar sobre pensão e começou a gritar com a funcionária. A funcionária não quis saber da senhora, chamou o Divaldo. Quando o Divaldo vem, a senhora puxa o Divaldo pela gravata e taca um tapa na face de Divaldo. Aí Divaldo falou: poxa, mas o que houve? Eu vim aqui tentar resolver o teu problema, tu me bate. Aí eu falo: pô, isso também é Divaldo, né? Não. Somos nós. É você. Maria, José, Carlos, Alfredo, Bianca. Eu não sei o seu nome, mas somos nós. Criemos o hábito de perdoar. Ou então, começa desculpando, né? Porque a gente não aprende logo a correr, a gente caminha devagar e depois aprende a correr. Então, tenhamos esse hábito. Porque muitas vezes a gente não percebe o que acontece quando temos esses ressentimentos. Observa o bonequinho do seu lado esquerdo e o bonequinho do lado direito. Olha como está o nó de ressentimento, a energia parada nesse ser. Observa quando nós temos essa situação de ressentir. Olha como a palestra, o estudo, né? Ele é bom para a gente mesmo. Eu tinha por volta de 20, 21 anos e eu fui agraciado com a promoção no meu trabalho. E eu fiquei tão eufórico, mas tão eufórico, que eu fui falar com o meu chefe na época. E eu me debrucei na mesa dele para entregar o papel da minha promoção. E ele, de forma abrupta, ele se lançou para trás. Aí eu não entendi. Eu falei: pô, o que houve? Ele falou: pô, do jeito que tu veio aqui, se posicionou dessa forma na mesa de um chefe, eu pensei que tu fosse empurrar a mesa em cima de mim. Mas na época eu não entendi. Como eu falei, eu tinha 20, 21 anos.
Mas aquelas palavras ficaram na minha cabeça. Mas eu estava tão eufórico que eu fui embora, queria nem saber. Mudei, segui minha vida, graças a Deus, feliz. Passaram-se 23 anos, não vou precisar assim, mas eu encontro o rapaz aqui em Itaúna. E eu vi, não vou mentir, eu vi. Quando eu vi, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a cena de eu com a mão e ele falando comigo. E eu sou repleto de vários defeitos. Um deles eu não consigo demonstrar quando alguma coisa me incomoda. E as pessoas falam: o que houve, Augusto? Mudou a tua feição? Aquele cara lá, e contei a história. Quando eu passei, ele me chamou. Não vou mentir também. Eu fingi que não vi, que não ouvi, né? Daí um rapaz, um amigo ou familiar dele tocou em mim, passou a mão pelo meu braço, alguma coisa, minha mão não me recorda. Aí eu tive que olhar. Aí ele falou comigo: oi, Augusto. Eu falei: oi, tudo bem? Eu falei: pô, tudo ótimo. Ele estendeu a mão para me cumprimentar. Nesse instante que ele estende a mão para me cumprimentar, eu dou uma volta, mas uma volta muito grande. Eu poderia cumprimentar por ali mesmo, mas eu dei a volta. Aí ele se espantou. Falou: poxa, Augusto, podia apertar minha mão, tu deu uma volta? Eu falei: não, eu dei a volta porque eu fiquei com medo de cumprimentar você, tocar na mesa e derrubar a mesa em cima de você. Poxa, olha isso. Aí depois eu buscando estudo de sem ressentimento e sem rancores, eu fui no cerne, na criação da palavra ressentir. Todas as vezes que tiver o prefixo re, é novamente. Rever, ver de novo. Reviver, viver de novo. Ressentir, sentir de novo. Olha, eu sentindo novamente uma coisa que me incomodara há 20, sei lá quanto tempo tinha. Eu falei: meu Deus do céu. E depois ele ainda falou para mim: poxa, hoje, passaram-se 20 anos e a primeira coisa que você tem que falar comigo era só ficar sem graça, mais do que sem graça. E eu fiquei sem palavras, porque realmente eu devia estar cheio desse nó. E depois eu fui ler sobre ressentimento. Não sabe o que acontece quando a gente tem isso. Muita doença, muita coisa. Eu acho que eu sou até pequeno por causa disso, não consegui nem crescer. 20 anos com isso. Muitas vezes a gente reclama, né? Pô, tá gordinho, né? Aí, primeira coisa, vou à academia, vou fazer uma dieta, não precisa. Se livra de ressentimento, vai ver que vai emagrecer, ficar esbelto, bonitão. É incrível como esse negócio faz mal. Então eu comecei a pesquisar e vi, ó, a energia ela fica estagnada, a gente muda até a afeição, como falaram para mim, pô, lá em Itaúna, uma das praias que eu considero mais bonitas. Então, não tem como ficar com o cara amarrado, chateado com o quê, meu Deus? Olha só. Mas eu tava. Olha só aí. O problema causado. Ainda tem mais. Passando pelo ressentimento, a gente vê como que a energia flui natural. No outro bonequinho do lado direito de vocês, né? O perdão dos atos nós, permitindo que a energia circule livremente. Olha só. Vão acabar dores de cabeça, dores de dente, dores de ouvido, obesidade. A obesidade acaba ficar magrinho, não precisa ir para academia mais não. Pode perdoar, tu vai ver. A afeição muda. As pessoas vão falar: caramba, tá diferente, né? Fala: e você, Augusto, perdoa? Aí eu pego a fala de um amigo nosso: não perdoa? Mas começa a desculpar. Desculpa pela atitude dele, ou desculpas pela nossa mesma, né? Tem um sentimento que ele vai um pouquinho além.
nas pesquisas que eu fiz, né? Começa a gerar um ciclo na gente de antipatia, desconforto, animosidade, mágoa e chega a raiva. Esse aí começa a complicar. Por quê? Quando a gente começa a ter esse sentimento, já foi provado e comprovado que fica impregnado realmente em nós. Como eu falei com vocês, fazendo pesquisas, perguntando, questionando, eu cheguei a um psicólogo, não, é um neurocirurgião, desculpa, um neurocirurgião norte-americano, que ele falava sobre o pensamento. Então, ele falou várias coisas, né? E ele não é espírita, mas ele falou, olha, o pensamento impregna. Se você pensar coisa boa, volta coisa boa para você, mas o revés também acontece. Então, a gente tem que se livrar dessas mágoas, se livrar desses rancores, se livrar disso, se livrar daquilo. Ele falou quantas vezes a gente pensa, quantas vezes a gente não pensa, quantas vezes a gente pensa e não executa, mas tudo está impregnado. E ele falou uma coisa que eu gostaria de transmitir para vocês agora também. Ele fez uma experiência nessa entrevista dele. Ele falou como é que o pensamento é importante, como é que atua na gente. Então ele falou para o entrevistador que ele por 2 vezes ia pedir para que o entrevistador não pensasse. E eu vou fazer isso com vocês. Eu vou pedir por 2 vezes para a gente não pensar, mas isso é para quê? Para que a gente tenha uma concentração dentro do nosso pensamento. Então eu vou fazer. Por favor, não pensem. Não pensem numa Ferrari vermelha conversível. Complica, porque para eu não pensar numa Ferrari vermelha conversível, eu tenho que pensar e depois não pensar. Olha, aí ele começou a explicar quantas vezes o pensamento vai e volta. Só que esse pensamento que vai e volta, ele impregnou. Ele cola no nosso perispírito. Então, comecemos aqui a pensar coisas boas, para que o coração fique cheio dessas coisas boas. Mas, quando esse ciclo começa a atuar e chega a raiva, é complicado. Pelo menos, ainda, um pouquinho para a gente. Por exemplo, fui pesquisar o que era raiva. E é uma definição tão simples, mas tão inteligente. A definição que eu li foi desse mesmo neurocirurgião norte-americano, ele falou mais ou menos assim: sabe o que é a raiva? É a imagem daquilo que você quer que aconteça com a frustração do que não aconteceu. Eu falei, fui tomado pela raiva pelo menos este ano 2 vezes. Olha só. Primeiro, dia 28 de janeiro, o Flamengo perde para o Palmeiras. Raiva, uma raiva. Depois o Flamengo perde de novo, nem vai para a final com o Real Madrid, outra raiva. Aí eu falei, não posso. Mas quando eu li a definição, eu falei, é mesmo. O que é raiva? É a imagem daquilo que você queria que acontecesse com a frustração que não aconteceu. Mas quem é que cria isso? Somos nós mesmos. Uma das ideias mais complicadas é a quebra da expectativa. Por que a gente às vezes sente a mágoa, o rancor, o ódio, a ira? Porque a gente quebra a nossa expectativa. A gente quer que a pessoa faça por nós aquilo que nós faríamos por ela. Vai demorar um pouquinho para isso acontecer. E muitas vezes a gente fala, poxa, meu filho deixou de fazer isso, a minha mãe, meu pai. Olha só, não espere isso. Começa a perdoar. Porque às vezes é também o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de fazer algo que corrobora com isso. Então, eu não sei do seu problema, né? E muito menos seria da minha conta ser uma intromissão. Mas olha só,
Essa pessoa que você está pensando agora, perdoa ela. Perdoa. Não, Augusto, eu não estou pensando em ninguém, não. Eu é que criei um problema mais fácil. Vai lá e peça perdão a ela. Vai lá e fala assim para ela: olha, eu quero me desculpar com você. Você vai ver como é que tu vai sair mais leve. Quer uma experiência? Se pesa, pede perdão e volta e se pesa de novo. Pelo menos uns 3 quilos já foram embora. Sério, já estou. Porque isso aí te deixa tão bem, deixa a gente tão leve, deixa a gente com a consciência tão tranquila, que muitas vezes esse peso que a gente leva é a falta de um perdão. Antes de as circunstâncias acontecerem, façamos 2 perguntinhas. A primeira é essa: por que eu fiquei bravo? Muitas vezes é o quê? É uma fila de um mercado, é a fila de um banco. Quer ver uma coisa? Trânsito. Trânsito acho que é o concurso, ele ganha em geral. Muitas vezes, só que às vezes, um carro, a moto fechou a gente, mas não aconteceu nada. Graças a Deus não aconteceu nada. É porque eu fiquei bravo. Mas por que não aconteceu nada? Faz uma prece para a pessoa, vai embora. Vai na paz, vai na paz. Que nada de mal aconteça a essa pessoa aí. Porque assim que ela fez isso comigo, ela pode fazer com outro. E talvez não tenha tanta paciência. Uma vez conversando aqui no centro mesmo, eu falei assim: olha, eu sou vítima de que alguém fure a minha fila. O nosso mesmo amigo falou para mim: Augusto, e tu sabe quantas vezes tu já furou fila? Eu falei: não, eu não furo fila. Eu falei: não, né? Nessa vida não, tu já foi bom furador de fila. Eu falei: velho, então o que eu vou fazer? Eu vou ficar quieto. Eu vou parar de blasfemar. Como o Divaldo falou no início, as nossas crises são normais, necessárias e até essenciais para que a gente cresça. E a outra perguntinha, simples também: por que eu me deixei atingir? Por quê? Por que eu deixei ficar com esse ressentimento, esse ódio, esse rancor, essa ideia que eu mesmo crio e vai ficar impregnada no nosso perispírito? Por que eu me deixo atingir? Por que às vezes eu nem fiz nada no trânsito, mas a pessoa achou que eu fiz e gritou comigo: tá bom, vai com Deus, pode ir. Muitas vezes meus filhos falam: tá fazendo o curso para Madre Teresa de Calcutá, pai? Não, mas eu não quero mais me impregnar com essas circunstâncias que muitas vezes elas são desnecessárias e vão fazer mal para nós mesmos. A gente tem alguma coisa a falar sobre a mágoa. Quando eu comecei a ver essa situação, eu percebi que realmente é o que acontece fisicamente falando com nós mesmos. A mágoa, ela é um negócio que um negócio, a gente fica atordoado, a gente fica melancólico, a gente fica triste. E essa ideia, ela começa a trazer doenças, mas são doenças físicas mesmo. Em determinadas situações, são dores na panturrilha. Aí você fala: poxa, mas eu nem fiz nenhum esforço hoje, eu nem fiz nenhum esforço físico hoje, eu não corri, eu não fui à academia, e
e a dor na perna, a dor no braço, dor na cabeça, eu não vou nem falar, né? Porque parece que nós somos acometidos realmente dessas circunstâncias, essas dores de cabeça em várias situações. Então, comecemos a nos esquivar delas, conforme a gente já havia pedido, né? Comecemos a perdoar o pai, a mãe, o filho, o cônjuge, o vizinho. Augusto, não conhece o meu vizinho. Poxa, você tinha que conhecer o vizinho do meu vizinho. Eu boto som alto. Agora está até difícil de eu soltar fogos, mas quando o Flamengo ganha, eu solto fogos, eu perturbo. Então, a gente tem que começar a ter a empatia. Muitas vezes, ou algumas delas, tá eu andando na rua, passam várias pessoas, o cachorro não faz nada. Se eu passar, eu não sei o que acontece. O cachorro vem atrás de mim, corre, não sei o que, eu falo, meu Deus do céu, eu tô quieto, fiz nada do cachorro não. Na praia, então, eu nem conto às vezes que eu tô correndo e daqui a pouco o cachorro ele vem do nada, não sei se sai da água, não sei como ele sai. Ele vem atrás de mim e falou, cara, uma vez estava eu correndo, 2 pessoas na minha frente e um rapaz vindo na direção contrária. Pois o cachorro parado, parece que ele me marca. Os 2 passam correndo, o rapaz vem, eu falei, quer ver? É agora. Não, deu outra. Eu não sei o que é isso, o cachorro veio mesmo. Então, conversando com algumas pessoas, as pessoas falam assim, Augusto, você tem que entender que as pessoas que têm cachorro têm que levar o cachorro para passear. Eu falei, será que as pessoas não podem entender que eu sou vítima deles? Para dar só uma seguradinha quando eu estiver passando, não pode. Mas essas circunstâncias são para quê? A evolução. Assim como eu vi que, com certeza, eu demoro a perdoar, eu demoro com rancor, eu demoro com essas circunstâncias, e essas circunstâncias começam a fazer mal, eu tenho que fazer o quê? É a mesma coisa quando a gente está, agora não mais, né? Mas quando a gente procurava sintonizar o rádio numa determinada estação, ele ficava chiando até a estação chegar, a gente tem que fazer isso. A gente tem que começar a sintonizar o bem. Por quê? Fez o bem, pensou no bem, proferiu o bem, ele volta. Mas é quase instantâneo. E as outras pessoas, elas reparam isso. Vai chegar um tempo, como nós comentamos, Augusto, você dá exemplo de Jesus. Poxa, deu exemplo da literatura de Paulo Estevão, você deu exemplo de Divaldo. Pô, Divaldo, as pessoas vão começar a falar de você. Poxa, eu fiz uma coisa com fulano e ele não me fez nada. Eu quis perturbar o juízo dele e ele não me fez nada. Aí as pessoas vão falar, mas era o Pedro, né? Era o João, era o Marcos, As pessoas vão começar a falar de nós mesmos, desde que tornemos isso um hábito. Por que a mágoa, ela fica entranhada aqui na garganta? É um negócio que não desce. Porque a mágoa vai direto no ego. Ela fere o nosso ego. É aquilo que nós comentamos. Ela vai direto no nosso ego, porque nós temos a quebra de expectativa. A gente quer que as pessoas façam por nós o que nós faremos por ela. Poxa, vai complicar o enredo do samba, vai dar um problema. E até agora, nós só estamos falando de circunstâncias complexas, né? Que complicam a nossa vida. Chegou o momento do ápice, né? Segundo a minha pesquisa, do meu estudo. A lamentação.
a pessoa lamenta tanto, fica arrastando aquela corrente e fica falando, e às vezes não fala uma vez só não, né? Repete. E aconteceu o quê? Poxa, não falou com aquele rapaz ali. Poxa, mas o que aconteceu? O rapaz é tão bom, é tão legal, não sabe o que ele me fez. Mas o que foi? A gente era do primeiro ano, ele quebrou meu lápis de cor. Não, peraí. Quantos anos faz isso, meu Deus? E tá você com ressentimento, com mágoa, com rancor, chega a lamentação. E o que a gente deve fazer? Trocar. Vamos trocar essas circunstâncias todas. Como falamos no início, é aquele lixo. E o que a gente faz com o lixo? Joga fora. Se livra. Vamos atentar para essa ideia de Divaldo. Troca a alimentação por oração. E viva um novo tempo em sua vida. Tempo de gratidão. A fé é aquela ideia que a gente não vê, a gente só tem. A gente acredita e a gente busca. Esse neurocirurgião falou alguma coisa muito boa. Comecemos por uma atitude simples. Qual seria? Comecemos a tirar o não da nossa vida. Puxa, olha só, eu não consigo, eu não sei, eu não. Você já conseguiu, você já fez, você vai conseguir sim. Começa a tirar o não existe. Eu não consigo, não consegue sim. Eu não consegue sim. Eu não vou, vai sim. Vai sim. Comecemos a eliminar o não. Isso também é fé. Na sequência, a lamentação traz insegurança, fragilidade, tormenta, medo, além de nos deixar na defensiva. Peraí, se eu estou vendo que essas situações, elas são degradantes, elas vão me deixar na defensiva, elas vão me prejudicar, o que nós vamos fazer? Não executá-las. Olha, aqui tem um caminho do bem e ali não tanto quanto. Eu vou por aqui pelo caminho do bem. Vamos tentar começar com essa ideia bem leve de desculpar o nosso próximo ou de pedir desculpas ao nosso próximo. E depois a gente cria o hábito do perdão, porque ele vem. Eu trouxe aqui uma analogia que eu acredito que ela vai funcionar e que vocês vão entender. Ela é simples, ela é didática, ela tem uma situação de um copo, um isqueiro e água. E a gente vai fazer uma comparação, uma ideia para que a gente tenha noção de quão degradante é a ideia de não perdoar. Como eu falei, copo, isqueiro. A analogia é bem simples. Aqui estarão representadas mágoas, rancores, ressentimentos, tudo aquilo que nós já jogamos fora, porque nós não temos. Por isso que aqui o SED é uma bênção. Quando eu cheguei, a primeira coisa que falaram é: Augusto, aqui o componente não tem nada disso. E aqui somos nós. E essa é a representação. Então, observa quando esses sentimentos que nós não mais temos, eles pegam a gente. Eu não vou nem ficar segurando muito. Eu vou tocar. Eu não sei se o pessoal aí no fundo vai conseguir ver. Mas às vezes, só de eu tocar, ele nem deforma, ele fura. Não sei se todo mundo está conseguindo ver que o copo chega a fura, né? Augusto, tu está falando
falando só dessas circunstâncias e como é que eu vou começar a melhorar. A nossa própria oração, a gente faz às vezes com tanta automaticidade que a gente não consegue perceber. Mas a gente ora a Deus, a Jesus, aos Espíritos benfeitores e fala mais ou menos assim: Senhor, perdoe as minhas ofensas assim como eu perdoo a quem tenha nos ofendido. Jesus vai falar assim: ó, estamos juntos. Quando você pedir alguma coisa a ele, te perdoando, você fala: tu perdoou teu amigo? Eu estou te perdoando igualzinho você falou na tua oração. Só que a oração só é tão automática que a gente não consegue. Mas a ideia é simples. Observa quando a gente deixa Deus entrar na nossa vida. Observa quando a gente começa a ter aquela humildade, a ter aquele orgulho deixado de lado e começa a perceber o quão bom é ter Deus inserido em nós. Aqui é a água mesmo. A água vai representar Deus na nossa vida. Lembra que eu falei, o copo representa a gente, o isqueiro representa aquelas ideias que a gente não mais tem. Então, ó, vamos nos encher de Deus. E observa quando a mágoa, rancor, bateu. Só faltava essa. Eu sei, já lembro. Quando a gente vê que eu ainda fico, ó, nada. Por quê? Estamos cheios de Deus. Comecemos a pedir perdão. Comecemos a perdoar. Alguns perdoar é difícil. Vamos desculpar. A gente vai ver que quando a gente começa a pedir perdão, a gente vai ser o melhor beneficiado. Porque cheios de Deus, não toca. Nem chega, nem toca. Não toca na gente. E para finalizar, para a gente ter a certeza que essas ideias já saíram de nós, tem uma frasezinha de encerramento. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que outra pessoa morra. É mesmo. Repara. A gente tem raiva de alguém e às vezes a pessoa nem sabe. A gente cria esse sentimento para nós mesmos. E esse sentimento começa a fazer um mal para a gente. A gente não tem noção de como. Que saiamos daqui cheios da presença de Deus e cheios também do pensamento de perdoar. Vamos perdoar e seremos os melhores beneficiados. Muito obrigado aí pela atenção, pela educação de vocês, disponibilizadas não para mim, né? Mas para o estudo. Espero do fundo do meu coração que tenha atingido alguém, que essas palavras tenham atingido alguém, em especial a mim, né? Para que a gente consiga realmente perdoar, desculpar, amar. A gente tem tanta teoria, a gente fala todas as vezes que Jesus é nosso guia e modelo, mas quando a gente ouve, lê, fala que Jesus apanhou, pergunta o que ele fez de errado, indaga se ele fez algo de errado, que fale o que é o certo, mas se ele fez o certo porque ele apanhou, a gente não faz isso. Mas a gente fala que Jesus é nosso guia e modelo.
mas a gente não segue direitinho, não. Então, que saiamos daqui mais fortalecidos nessa ideia de seguir o nosso mestre, modelo e guia. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito bom, companheiro Augusto. Muito material para a gente refletir, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa relação com o próximo. Gratidão. Na próxima sexta-feira, às 19 horas, teremos as companheiras Letícia e Lúcia, no caso eu, que vão falar sobre Jesus e sofrimentos. Na próxima quarta, Jaqueline Schwarzfutter vai falar para nós sobre o que o nosso olhar escolhe olhar. Será que estamos olhando, né? Agora nós vamos para o momento do passe. É importante aguardar, tá? Cada um nos seus lugares. A companheira Daniele vai conduzir cada um à sala de passe. Não há necessidade, tá, de levantar antes que a companheira convide cada um, para que a gente não tumultue um pouco o trabalho. Se houver alguma necessidade especial, então é só levantar o dedinho que a companheira Daniele conduz para a sala de passe, tá bom? Os companheiros do passe hoje, dirigente Evanivaldo, os passistas Helena, Flávio, Raquel, Neuza Rocha, Monserrat e Sandra, que já estão todos ali apostos para iniciar o trabalho. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então, Mestre Jesus, estamos chegando ao final da primeira parte, né, da nossa reunião, agradecidos por esse esclarecimento, por essas noções, né, que o companheiro trouxe para a gente, para as reflexões, que possamos realmente guardá-las no nosso coração, na nossa mente e, sobretudo, exercitá-las, vivenciá-las. Te pedimos, Mestre, que abençoe agora a segunda parte da nossa reunião, que é o momento do passe. Abençoe cada um de nós que iremos adentrar a sala de passe, os tarefeiros passistas, né, dos dois lados da vida, e que possamos também retornar aos nossos lares, às nossas casas, em segurança, com a Tua presença ao nosso lado. Abençoe os nossos momentos de descanso durante a noite, a oportunidade de nos refazermos fisicamente e espiritualmente na companhia dos nossos guias e mentores. Mestre querido, nos envolva na Tua paz, cada um de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.